Senta que lá vem história. Um programa com histórias reais para inspirar você. E o meu convidado de hoje é um artista francano, conhecido pelo Brasil e o mundo afora. Além disso, também é um excelente empresário. Então, seja muito bem-vindo, W Veríssimo. Eu que agradeço, Fabíola, pelo convite, né? Um lugar tão gostoso, gente. Então vai ter muita história boa para contar, viu? Com certeza. Bom, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas já conhece ele e parte da história, né? Porque nem tudo a gente sabe, muita coisa fica nos bastidores. E é por isso que a gente vai começar essa história pelo início mesmo. O início é na infância. Todo mundo que vem aqui, o pessoal já está acostumado com isso. Eu gosto de saber da infância das pessoas, como foi a criação, né? Como foi que você começou a se interessar pela arte. Então a gente vai saber de tudo hoje. Então vamos lá. História, começa né? pela sua infância. Quem foi o W Veríssimo na infância? Bom, porque de criança, né? O meu nome verdadeiro mesmo é Wellington, né? É o Wellington César Veríssimo e depois o nome artístico veio o W Veríssimo, né? Então, desde criança eu gostei de arte. Meu pai, ele era mecânico e minha mãe dona de casa, né? E até hoje eu tenho trauma de carro, porque meu pai punha eu trabalhar como mecânico. Com 8 anos, lavar peça, gasolina, Nossa, gasolina muito gelada no frio e tal, né? Aí minha mãe viu que eu tinha outro dom, que eu sempre gostei de arte e tudo, né? E na época meu pai ele tinha um garimpo. No final de semana ele ia, acho que era para Capitinga, para esses lados lá, para garimpar. E sempre eu ia com ele. E eu pegava pedras, né, cascalhos e tal, chegava em casa, montava e fazia uns bonequinhos. E já vendia aqueles bonequinhos, né? De pedra mesmo, com durepox. Então na infância tal, já né? era um artista. Ah, uns 8, 10 anos tal, né? Eu falo que a infância deixa rastros, porque a gente vai ser... Acho que a gente já mostra quem a gente é. Muitos pais não observam isso. Hoje os pais estão mais atentos. Isso é importante, né? Porque quantos talentos, né, a gente mata na infância porque fala, não faz Você isso que é errado. bloqueia mesmo, né? Então tem que deixar a criança livre para ela se conhecer e os pais também conhecer os filhos, né? Isso, e na minha época, gente, já faz muito tempo isso, viu? Na minha época os pais não tinham essa visão, mas a minha mãe teve uma visão, quando ela viu que eu desenhava, eu tinha facilidade para desenhar, então ela me colocou numa escola de desenho, que tinha em Franca, Quantos anos? Ah, eu devia ter uns 12 anos de idade, né? Você teve irmãos ou não, filho único? Eu tenho uma irmã, né, mais velha, né? E minha mãe adotou um menino também com 4, 5 anos de idade, né? Então nós somos em 3. Que legal. Né? Que bacana. E aí sua mãe colocou numa escola de artes, qual era o nome da escola? Era Santa Mônica, a escola que a única escola de Franca era Santa Mônica, né? E todo mundo fazia, até quando ela me matriculou, eu achava que eu ia todo dia. Mas era tipo 2 vezes por semana, porque era o que eu mais gostava de fazer, era desenhar, né? Era 2 vezes por semana, 1h30, então eu não achava graça. Eu queria ficar na escola de desenho como eu ficava na outra escola, né? Aí fui gostando, e depois ali nasceu o sonho de montar uma escola. Falei assim, gente, eu vou crescer, vou fazer uma faculdade de educação artística, de artes e tal, e aos quero 12 montar... anos. Eu já tinha essa ideia. Falei, vou montar uma escola, né? Aí, porque você gostou muito desse processo de aprender ali. Foi. Só que eu já... Mas e o seu pai? Porque ele, assim, a maioria dos pais, às vezes, né, tem uma empresa e o sonho do pai é ver o filho seguir esse caminho. Como meu pai foi? Eu acho que eu traumatizei meu pai, porque o sonho dele é que eu fosse mecânico e jogador de futebol. Eu só jogava bola com os moleques na época porque eu era o dono da bola. Porque eu era muito ruim de futebol. Era muito ruim, né? Aí minha mãe comentou, falou, não, ele tem dom, deixa ele ser artista, né? E ele aceitou fácil ou não? Meu pai sempre concordou com tudo que minha mãe falava. A última gente, conversa que homem sábio. Era, fala com a tua mãe. Homem sábio, isso é o homem que escuta a mulher. Aí meu pai falou, sua mãe quer isso? Então vai, faz isso, né? Então ela sempre que decidiu. Minha mãe é uma guerreira, meu pai faleceu faz 5 anos, né? Mas a minha mãe está aí com 80 anos, dirigindo, super dinâmica, né? Toma conta de casa, faz tudo na casa, né? Então, assim, a gente é uma família muito legal. Que show! E aí, como é que foi esse processo? Você começou a fazer essa escola de artes, e aí nessa escola você já conseguiu desenvolver ainda mais, ou você sentia que não tinha tanta coisa para aprender ali? Então, eu queria aprender coisas diferentes. Porque era uma escola que era muito tradicional, né? E eu queria alguma coisa. Eu acho que a arte, ela sempre é uma coisa que não pode te limitar. Isso, né? concordo. E todas as escolas te limitam, né? E eu não queria isso. Então, o meu sonho era montar uma escola que fosse diferente, né? Que desse mais liberdade para o aluno, que não fosse tanta cópia, que deixasse o artista crescer da forma como ele é. E aí era o meu sonho fazer isso, tal, né? Aí quando eu acabei o colegial, né? Eu nem fiz colegial, fiz contabilidade, né? Fiz contabilidade do Pestalozzi.
E eu falei, Mas pô, eu vou fazer... não precisava fazer? Ou era junto com o colegial? Não, aí ou eu faria o colegial ou faria contabilidade, Ah, tá, né? escolhia na época. Aí eu fiz contabilidade porque eu não gostava muito de química, física e tal, né? Eu queria era chegar na faculdade para desenhar, né? Até na época que eu estava fazendo contabilidade, eu ia quase toda semana para a diretoria. Por quê? Porque eu não prestava atenção na aula, só que eu não atrapalhava a sala de aula, não. Eu só desenhava, eu desenhava todo mundo da sala, passava porque eu desenhava, tal, a Que diretora falava assim, legal. você tem que estudar, você tem que estar... Mas minhas notas tá ruim. Ela falou, não tá, mas você tem que participar da aula, né? Mas aquela aula para mim não era interessante, eu Mas é queria ir legal para a isso que você faculdade. fala, sabe por quê? E eu já até comentei sobre isso com a professora do meu filho. Tem criança que às vezes é meio desatenta na sala mesmo, e aí acho que falta ter um olhar especial, né, pro dom que essa criança tem. Eu conheço crianças, uma criança inclusive, que ela é maravilhosa com desenhos também. E começou a tomar medicação, porque Nossa. começaram a achar que ela tem um problema, TDAH e não sei o que tem. Mas a Hoje tá na criança é um moda, né? Na nossa época artista. eu não tinha esse Eu negócio falo de pro meu DH, marido, não. ele é um artista, um menino. É. Então, pra ele, para quem é artista, gente, Não sofre, gente. A gente é um outro mundo. Eu é, falo porque a eu gente tá fui em do outro teatro por plano, 12 anos. E a né? cabeça da gente é uma cabeça criativa. A gente fica criando, criando. E tem que parar pra ver uma coisa que pra você não faz sentido. Você sabe que não vai usar, né, aquilo. Então é estranho mesmo. Por isso que eu queria ter uma escola onde o ensino fosse diferenciado. Porque eles Muito tinham que ter, legal. você tem que ter prazer no que você está fazendo, né? E o meu sonho, né, acho que nessa encarnação eu não vou realizar, né, era montar uma escola normal, né, mas que tudo fosse feito através da arte. Ensinar matemática, biologia, Olha que legal. português, tudo através da arte. Sem essa cobrança de notas, né? Você ficar, E tem essas que tirar pessoas que nota, tem que passar no gostam. vestibular e tal, Eu né? penso que a escola tinha que ser isso. A criança se identifica com tal coisa, deixa ir para esse lado. Eu só concluindo do meu filho, não é meu filho que toma o remédio de TDAH, não, gente. Na verdade, ele é péssimo com desenho. Assim, ele faz do jeitinho dele e é lindo do jeitinho dele. A professora veio cobrar um dia, ele falou, ele não é tão bom nisso, eu falei assim, mas ele é bom em outras coisas, né? E tá tudo bem, eu nem pintava os meus desenhos na educação artística. Então eu fiz esse comentário com ela, assim, que aí ele questionou, falou, meu amigo tá falando que meu desenho é feio. Eu falei, filho, olha a Anitta Mafaldi. Olha esse desenho, isso aqui vale milhões. Mas é que a gente tem um outro olhar, né? Igual sempre eu ensinava para os pais dos meus alunos, que era assim, não perguntar para o filho o que você desenhou, né? Porque cada um tem uma visão diferenciada. Então eu tinha sempre essa frase para os pais. Pergunta assim, ó, me conta o seu desenho. Olha que Porque legal através do desenho, às vezes ele desenhou uma maçã, mas tem uma história daquela maçã, Através, né? isso. Então Nossa, por que legal. que ele desenhou a maçã? Então é o Principalmente nas contar da crianças, história, né? né? E o artista Eu acho que a também. vida é assim, né? As pessoas às vezes chegam lá com um problema. Qual que é o seu problema? Eu tenho dor de cabeça. Me conta, por quê? E aí, o que é essa Como dor de que é o teu cabeça? dia a dia? Por que existe essa dor de cabeça, né? Sempre tem um Então porquê, né? A é raiz uma do história, problema. né? Então o desenho, a arte, tudo é uma história. Aí voltando, eu fiz o colegial, contabilidade, e meu sonho era ir para a faculdade, né? Falei, consegui entrar na faculdade, né? Só que meu pai sempre teve uma condição financeira mais complicada, tal, né? Aí eu consegui fazer 6 meses na Unifran, né? Falei, eu não podia ir embora para São Paulo, não tinha como ninguém me sustentar, né? E eu sempre fui muito tímido também para sair de Franca. Sério? Sempre fui muito tímido, né? Eu falei, gente, eu vou Nossa, eu sozinho olho para pra São você, eu nunca Paulo, imaginaria tal, isso. né? Nem eu imagino na hora que eu vejo tanto programa que eu já Você fiz é aí. tímido ainda? Ainda sou. Ah, Né? mas disfarça Às vezes eu muito fico mais num bem. canto, tudo tal, né? E aí eu comecei a fazer a faculdade. Fiz 6 meses. E como que eu pagava a faculdade? Pintando camiseta, vendendo desenho. Eu Que ampliava. legal. Na minha época, gente, eu sou um pouquinho mais velho mesmo, tá? Na minha época não tinha máquina para ampliar, máquina de Xerox, né? Até eu tenho uma professora, né? Eu falo que é professora até hoje, né? Que é a Marina Silvestre. Hoje também ela é uma artista, né? E ela que me incentivava muito, porque eu estava na 6ª série, ela levava desenhos para eu ampliar, porque não tinha máquina, né? Que Aí ela que trazia o legal. desenho pequenininho, ela pintava uns vidros, fazia uns trabalhos em vitral, e eu ampliava os desenhos para ela, né? Que E aí show. outros artistas que pintavam e não tinham facilidade para desenhar, eles levavam para eu ampliar. Hoje você consegue tudo com muita facilidade, né? Facilitou demais, Então, né? e aí eu ganhava esse dinheirinho, eu consegui 6 meses pagar a faculdade. Aí eu Olha falei, que legal. poxa, agora eu não vou dar conta de pagar mais, vou ter que sair. Aí o pessoal falou assim, mas você não pode sair, você tem um talento. Eu falei, tem talento, mas não tem dinheiro, né? Como é que eu vou pagar uma faculdade? Mas né? pensa, 6 meses pagando com a sua arte, sem ser Não, formado era ainda, tipo, legal, era um mas dom. aí depois não conseguia e tal, né? Aí depois eu
saí, né, tal, e voltei no outro ano. Falei, vou juntar um dinheirinho e vou voltar no outro ano, né? E foi uma época também que eu restaurei todas as imagens da igreja de São Sebastião. E isso já Que faz bastante legal. tempo, acho mais de 30 anos isso aí, né? Olha. Né? Eu restaurei todas as imagens da igreja de São Sebastião sem ter noção de restauro, porque eu nunca fiz um curso de restauro. Né? E não tinha internet na época para você Porque pesquisar. hoje em dia a gente Né? pesquisa tudo, Era né? tudo intuição, né? E as É imagens estão lá até hoje. dom puro, Quem hein? quiser ir lá rever, até eu preciso ir lá para rever como é que tá, né? Então era imagem E que você foi pago para fazer esse trabalho ou não? foi. Não foi pago o valor, porque a gente não tinha nem noção, né? Tava Eu aprendendo, restaurei, né? eu restaurei do meu jeito, né? Por intuição mesmo, né? Nem foi por técnica, né? E foi fluindo e tá até hoje lá na igreja, né? Que legal. E depois eu voltei para a faculdade. Aí eu voltei pagando tudo com esse dinheirinho que eu tinha e acabou o dinheiro, né? Aí eu falei, vou ter que sair de A novo. vida do artista né? é sempre sofrida, né? Né? Falei, vou ter que sair de novo. Até que a minha não é tanto, não. Não, Tem ai. outras histórias, né? Foi meio apertado, né? Aí, como eu restaurei as imagens do São Sebastião, e eu fazia faculdade, aí eu ia ter que sair, né? Aí apareceu um senhor na minha casa, né? Querendo que eu restaurasse uma imagem que era entalhada em madeira, que veio de Portugal, e tinha até partes dela que era banhada a ouro. Nossa. Né? Ele falou assim, você restaura tal, né? E eu acho que eu era mais corajoso do que bom. Porque, pô, você tem que ter coragem para pegar umas imagens dessas. Não sabe nem quem foi o artista que pegou da entalhou. igreja, depois você pegava dessa né? com outro. Aí eu que aparecia lá, eu falei, então vamos fazer, né? Aí eu falava para ele, mas eu conheço o senhor de algum lugar, né? Falou, conhece? Eu falei, não lembro de onde, o senhor não é estranho, né? Tal, né? Mas eu conheço o senhor de algum lugar, tal, conheço, tal, né? Aí ele pegou e falou assim, você estuda no Unifran? Eu falei, estudo, tal, né? Olha, então, você tem aula hoje? Eu falei, tenho. Então você vai lá e conversa com a Ana Rita, que ela trabalhava na secretaria, e era minha professora também na área de plástica, né? De escultura, tudo tal, né? Aí eu cheguei na secretaria, essa Ana Rita com um sorriso lá na orelha. Mas tal, ele falou sobre o que você tinha que não conversar? falou. Falou, vai lá, conversa na secretaria com a Ana Rita. Falei, Ana Rita é minha professora lá. Não, vai lá que eu vou deixar um recado para ela. Eu não sabia nem quem ele era, né? Sabia que ele não era estranho, né? Aí cheguei lá, ela sorriso, aquele sorrisão, falou, nossa senhora, você tem muita sorte. Eu falei, por quê? Você ganhou bolsa de estudo. Eu falei, ganhei? Jura? De quem? Do Dr. Clóvis, dono da Unifran. Né? Eu falei, não acredito. Gente, Né? Deus coloca as Aí pessoas certas, né? Foi. Deus coloca os anjos certos na E vida que da bom gente. que ele reconheceu o seu talento Né? ali. Aí ele falou assim, não, você ganhou bolsa de estudo e tal, né? Será que alguém tinha contado pra ele essa situação e por isso ele foi lá pra te Não, testar? eu Ou acho foi, que algo, não, foi não. assim, aleatório Ele sabia mesmo? que eu tinha restaurado umas imagens da igreja. Ele sabia que eu era aluno dele, né? Eu que não sabia que ele era o diretor da faculdade, né? Aí... E você falava, te conhecia de algum lugar, ele não falava nada. porque eu conheci de certos corredores, né, da E ele não Unifran falava e tal. nada, ficava Não, quietinho. não falava nada, ele sempre foi muito discreto, né? Aí eu peguei e falei, mas eu quero conversar com ele, né? Eu falei, olha, eu não quero uma faculdade de graça. Eu tenho meu trabalho, então todo mês o senhor me passa um trabalho. E passa essa bolsa de estudo para quem precisa mesmo. Eu estou precisando, mas eu posso pagar com o meu trabalho, porque eu estou fazendo uma restauração para o senhor. Aí o senhor sempre vai trazendo Nossa, trabalho olha para que mim e atitude tal, né? bonita. Aí ele falou, não, então tudo bem, né? Aí ele mandava, de vez em quando, mandava uma coisinha para eu fazer, eu ia na casa dele, pegava uns quadros para restaurar, umas molduras eu restaurava tal, né? E a gente se tornou muito amigo. Aí eu me formei. Que né? legal. E todo mundo já me conhecia, né? Na época eu era conhecido pelo meu nome, o Wellington mesmo, né? E eu tinha uma professora, né? Que ela fazia numerologia, né? A Neiva, né? Ela dava aula pra gente e tal, né? E ela fazia numerologia, falou assim, e eu achava feio assinar no quadro Wellington. Então, né? nome É um complicado, nome né? complicado, grande, né? Eu falei, não tem nome de artista, né? Tá estranho Verdade. isso, não é? Aí ela fez a numerologia lá e tal. Falou, ó, Engraçado que nem parece. Ontem que eu descobri que seu nome é Wellington. eu acho E eu esquisito. falei, Minha mãe fiz tinha que Wellington. chamar Afonso, Pedro. O Wellington é muito esquisito, né? Aí ela pegou, fez lá a numerologia, ó, W Veríssimo. Eu falei, é um nome legal. Falei, dá um número tal, se é o número 9 e tudo, um número forte e tal, não sei o que, não sei o que. E deu certo. Deu muito né? certo. E aí eu me formei, né? E quando eu me formei em janeiro de 90, né? Foi no começo de janeiro. Só que eu já estava com a minha escola pronta. Eu já tinha mandado fazer prancheta, aluguei uma Então, antes garagem da da casa de uma formatura, você amiga. já tinha feito? Eu já estava, porque o meu sonho era montar a escola. Aos né? 8 anos, né? Desde 12, os 8, 12. acho que desde quando eu nasci, era querer montar a escola, né? Aí eu montei na garagem da casa de uma amiga minha, que a mãe dela estava alugando a garagem e tal, né?
que era ali na Homero Alves, né? Ali perto do viaduto ali e tal, né? Sim. Aí eu fiquei por ali 1 ano e pouquinho, né? Depois... E aí lá você vendia as suas obras de arte? Lá eu dava aula. Ah, tá, escola, desculpa, dava gente. aula, mas eu pintava quadros também, fazia algumas exposições e tal, né? E quando você abriu, já foi fácil ter os alunos ou foi difícil? Foi, porque eu já dava aula em casa de pintura em tecido desde moleque. Eu Nossa, dava aula no quintal de esse casa. nasceu Né? o artista pronto. Né? Mas a minha mãe queria muito que eu trabalhasse com carteira assinada, né? Que é o sonho de tinha todo pai e 18 toda mãe. anos, tal, né? Aí eu fui trabalhar num posto de gasolina, né? Lá no posto Delta. Eu moro ali na estação, né? Perto do Barão, né? Foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego com 18 anos. Eu consegui ficar uns 6, 7 meses, né? E foi muito legal, só que eu não parei de dar aula. Aí eu trabalhava no sábado até as 3 da tarde e já começava a dar aula às 4. Dava aula no sábado e no domingo. Né? Eu tinha meus alunos de pintura em tecido, tudo e tal, né? E tenho amizade com esse pessoal até hoje. Que legal. Graças a Deus, né? E aí até o meu ex-patrão, né? Ele duvidou do meu talento. Ele falou, você vai viver disso? Isso não dá dinheiro, não. Né? É um problema, né? Assim, 2 problemas no caso. Primeiro que a arte, tem muita gente que pensa que a arte não dá dinheiro. E eu falo para todo mundo, tudo nessa vida dá dinheiro. Tudo que você faz com o coração, acreditar, que você né? coloca o seu foco, a sua faz, verdade, né? vai dar dinheiro. Pode ser qualquer coisa. E o que é o dinheiro? Né? O importante é você é feliz fazendo o que você faz. Isso. Você está conseguindo se sustentar a tua família. Porque Né? Você tem não gente que fala, vai passar tanta fome. Coisa, não vai. Né? Não precisa de tanta coisa. Só que muitas pessoas foram colocadas isso na mente de muitas pessoas. Né? Então até eu dei muita palestra já, eu sempre ia nas escolas falar sobre o meu trabalho, como eu comecei, como eu estou contando a história aqui, né? E de vez em quando eu encontro com pessoas na rua, falar, eu lembro de você que você foi na minha escola. Eu falei, mas qual escola que era? Tá. Pô, tinha 3, 4 aninhos. Né? Gente, então eles guardam e olha você. Que guardou. Guarda. Né? A criança, ela registra muito, Então contava né? a história, né? Falei, quem quer ser artista? A gente vai ser artista. O mundo precisa de muito artista. Eu acho que tem muito artista, tem que ter nós, louco e corajoso, né? Para enfrentar esse mundão aí, né? E assim, é tão sofrido quando você vive a vida de um jeito que não é a forma como você gostaria. Nossa, né? Que nem quem é artista, se não vive com isso, né? Se não consegue colocar esse dom para fora, fica frustrado, fica triste. Porque falta um pedaço, né? Vai trabalhar como tal coisa e nunca exerce a arte de alguma forma. Ou então, muitas outras coisas também. A gente está falando de arte hoje. O talento, né? Você bloqueia o talento, né? E muitas vezes os pais bloqueiam o talento sem saber, porque a própria sociedade recrimina, Isso. Né? Igual antigamente, as mulheres ser atriz de televisão, né? Era como se fosse uma prostituição, né? O teatro, né? O teatro, nossa, muita gente fala tanta coisa. Quando eu comecei a fazer teatro, minha mãe e meu pai, eles foram muito... Porque eu fiz, gente, teatro dos 12 aos 24 anos. Depois eu fui casar, começou a ficar aquela corrida na vida. Mas eu sempre arrumo um jeitinho de colocar a minha arte de alguma forma. E meus pais, eu lembro que eu tinha 12 anos e eu fiz teatro na igreja. E aí depois tinha uma bolsa de estudos na casa dos músicos. Não sei se você lembra. E aí eu queria tentar a bolsa. Meu pai falou, filha minha, não vai mexer com isso. Minha mãe, de jeito nenhum, não vai. E aí eu fui escondido e eu fiz a inscrição. E aí eu ganhei a bolsa. Eu falei, agora eu tenho que contar. Aí eu falei, por favor, gente, eu ganhei a bolsa, deixa. Aí eles deixaram com o pé assim. Mas assim, foi um longo processo até eu mostrar pra eles que não tinha nada demais. E depois eles começaram a admirar isso também. Mas foi uma luta, viu? Até a pessoa entender que a arte, a gente, é tudo na vida do ser humano, né? Pô, a arte, ela é pré-histórica, ela conta a história desde a época das cavernas. Então, tudo que você faz tem arte. Tudo. Nós estamos aqui, ó, a arquitetura, os móveis, tudo teve um artista que criou, né? Entretenimento. Bom, o nosso mundo, né? Teve um artista que criou artista tudo. De todos, né? Então, por que a gente não vai liberar essa nossa arte, né? É muito importante. E passar para os pais esse conceito também, viu, gente? Claro, aceita o filho do jeito que ele é, né? Com o que ele gosta. Às vezes a gente tem essa mania de querer fazer o filho ser do jeito que a gente planeja. Principalmente a criança vai crescendo um pouquinho. Quando é muito nenenzinho, é do jeitinho que o pai e a mãe quer. Eu vejo meu filho hoje, mais velho, tá com 7 anos, já tá pegando a personalidade. E aí vem essa coisa da gente ter que aceitar a criança do jeito que ela é, do jeito que ela tá se tornando. Gente, essa entrevista já está uma delícia e eu sei que vem muita história boa. A gente vai fazer bloco tem mais coisa aí pra vocês. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. Olá, aqui no Instituto Ana Márcia Saúde e Bem-Estar
nós trabalhamos com você que deseja se transformar e ser sua nova versão. Quando eu falo ser sua nova versão, é conectar com você através das terapias que nós temos. Hoje trabalhamos com a morfologia, análise do sangue vivo, detox iônico dos pés, hidrogênio molecular, Haghara, autoemoterapia, enemas de café e muito mais. Então vem pra cá e venha ser sempre a sua nova versão. Voltamos e agora conta pra gente um pouco mais da sua escola, como é que era? Então, eu montei a escola em 1990, né, nessa garagem que eu falei, tudo. Depois eu achava assim, pô, daqui a um tempo eu quero ir pro centro, né? Mas foi coisa de um ano. Rapidinho. Foi rapidinho, depois eu passei para uma outra casa maior, né? Nada foi fácil, viu, pessoal? Não é tão simples assim, né? Aí eu montei a copiadora, que tinha o Xerox também. Depois junto com a escola. Era na garagem da escola, a primeira. Legal. Né? Depois eu fui ali para General Carneiro, né? Numa casa que era legal, que tinha um alpendre redondo de vidro. Então tinha tudo a ver com arte, né? E depois eu montei uma loja de frente, só de Xerox e tal. Depois eu montei uma galeria, né? Ali perto das lojas 100. Eu lembro dessa galeria. Que era Xerox e tinha galeria de arte, né? Mas assim, é complicado, Franca, hoje. Você imagina isso há uns 20 anos atrás, Nossa. né? Era mais difícil, né? Só que eu acho que eu sou muito guerreiro. Eu sou muito assim, de acreditar e investir. Tendo dinheiro ou não, eu acho que o sonho é a melhor coisa. Para você contar a história depois, né? Você é uma pessoa que fez sua vida valer a pena. Foi. Porque foi atrás do que nasceu para fazer. Acho que até hoje eu luto para isso. Claro, né? tem feito. Não, né? Mas eu acho que é sempre, né? O artista é assim, né? Aí depois foi montando a escola, foi dando certo, bastante alunos e tal, né? E aí depois veio o quê, né? Eu falei, poxa, eu estou pintando quadro. Eu sempre quis ser diferente como artista, né? Eu falei, eu precisava ter uma técnica diferenciada. E a arte, eu sempre tive esse contexto, né? A arte, ela vem para chocar, né? É a função da arte é chocar o espectador. Pode ser positivo ou negativo, porque mas é o o que choque, faz refletir, né? o choque é muito importante, né? Aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Aí uma amiga minha, né, que é a Gisela Durval, todo mundo pergunta de onde surgiu essa ideia louca, né? A Gisela Durval entrou em contato comigo, na época ela tinha montado a escola de dança dela, na mesma época que a minha escola, né? Ela falou, olha, eu vou fazer um evento no final do ano, que toda escola de balé faz, né? E eu tô com umas ideias, tudo, só que eu não tenho dinheiro para fazer cenário, figurino. Você desenha um figurino para mim? É uma dança grega que eu tenho que colocar, tal, né? Falei, não, desenhar as roupas para as meninas, tudo e tal. Falei, mas e o cenário, né? Eu falei, ai, gente, dança grega, né? Tem as esculturas gregas, né? E se a gente colocasse uns rapazes pintados, né? Pra ser tipo a estátua. Como se fossem as estátuas gregas, né? Ela falou, mas e aí? Tal? Eu falei, não, vamos conseguir uns rapazes, tal, né? Aí eu consegui... Foi difícil? Não, até que na época não, né? Eu acho que ela tinha uns amigos dela também e tal, né? Foi tranquilo, né? Aí eu pintei 3 rapazes, né? Como se fosse de mármore. Na época eu pintei com pasta d'água, né? E coloquei um pigmento para dar aquele tom acinzentado e tal, né? E coloquei os 3, né? Coloquei um pedestal, né? Cada um num pedestal e tal. E fui para a plateia. Né? Estou na plateia sentado no meio e tal, abrindo as cortinas, né? E a Gisela, ela sempre foi muito ousada, até hoje, para tudo também. Era bem louca como eu também, né? A hora que abriu as cortinas, o pessoal falou assim, a Gisela é louca. Onde que ela conseguiu essas esculturas? São caríssimas. Todo mundo achou que era de verdade. Achou que era de verdade. Só que eles tinham ensaiado os movimentos das esculturas gregas. E eles, bem lentamente, eles se moviam. Né? O pessoal falou assim, gente, ela é louca, ainda ele se move, onde que ela conseguiu isso e tal, né? Aí aquilo me fascinou.
Falei, ah, vou pegar um rapaz desse ou dois e vou fazer uns testes, né? De tinta, tudo e tal, né? Aí apareceu um desfile, na época era de calçado, foi na EC. Aí o pessoal pediu para fazer a pintura corporal, né? Mas ainda era muito primitiva a minha pintura ainda, né? Eu estava começando nessa área, né? E depois, quem que foi a mais doida ainda de começar a acreditar no meu trabalho e falou assim, não, eu quero que você coloque essas pinturas corporais na recepção da Noite EP. Foi a Patrícia, que foi a minha madrinha. A né? sua madrinha, Eu verdade. falei, Aí eu falei pra ela assim, você tá louca? E eu não tinha tanta amizade com ela. Eu falei assim, gente, é só o pessoal da Socialite. Então, né? foi muito ousada Só o pessoal também, né? chique. Ela foi mais ousada do que eu, né? Ela falou, não, mas eu quero. A gente vai fazer uns módulos para eles ficarem em cima, vou pedir pro Lico fazer uma decoração e eles vão fazer parte. Aí eu pintei. Acho que foi 3 ou 4 casais, né? E era o maior barato que eu curti, a atitude do olhar das pessoas, né? E aí, como é que era? Que nem As pessoas nesse chegavam, evento. né? As mulheres ficavam um pouco assustadas, porque tanto tinha homem pintado quanto mulheres, né? E os homens ficavam encarando as meninas e levavam a beliscão das mulheres, né? Era o maior barato isso, né? Falei, poxa, Deve ter legal, dado o que mas a falar, Patrícia né? não vai querer nunca mais, porque vai dar briga com muitos casais de ficar vendo isso e tal, né? Aí ela me chamou por mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, Que né? legal. E Então foi virou, um assim, sucesso. atração. Virou a marca dela ali, virou né? a marca dela ali, né? Aí, o que aconteceu? Eu fui fazer um trabalho, deixa eu lembrar certinho, acho que foi no Otávio Mesquita. Foi a E na primeira vez que Lucia- você foi pra foi. televisão. Pra televisão assim foi, né? Aí foi pro Otávio Mesquita, até era um dia só, as 2 gravações eram no mesmo dia. O Otávio Mesquita era tipo num lugar assim, foi numa chácara, né? E depois à noite eu ia fazer a Luciana Gimenez, né? Que a gente tinha fechado esse pacote e tal, né? E ia para São Paulo. Como que ia para São Paulo? Né? Você não tinha dinheiro, não tinha nada. Tá, como que surgiu de você ir pra lá a primeira vez? Então, eu participei de um concurso que era um evento, né, que é uma feira de beleza. Eu não lembro qual que era o nome na época, né? E tinha um concurso de pintura corporal. E eu nunca tinha ideia de participar, tal, né? Aí na época eu tinha uma amiga minha que ela ia levar um pessoal de Batatais que fazia unhas, né? Na época estava começando as unhas decoradas, tal, né? Ia ter um concurso tal, e tinha um concurso de pintura corporal. Falou, por que você não vai? E tal, né? Aí eu tive a ideia, né? Falei, aí vem o lado de ser empreendedor. Falei, gente, eu vou levar o quê? Né? É uma feira que é mais feminina, né? Porque é de beleza, né? Então eu não posso levar uma mulher pintada. Porque eu preciso levar alguma coisa que vai chamar a atenção do público, né? Certo, hein? Aí eu levei um modelo que eu tinha na época, o cara era grandão, bonitão, era o Bambambam daqui de Franca, né? O Samuel Furini, eu não sei nem por onde ele anda hoje, né? Aí eu falei, ó, você topa fazer e tal, né? Aí eu fui de besta, né? Participar do concurso, Nossa, né? foi Tal, né? sensação. Só que eu fui como artista, eu não era maquiador. Eu nunca fui maquiador. E o concurso, quem participava mais eram os maquiadores de São Paulo. Pessoal que maquiava para teatro e tal, né? E aí eu comecei a pintar com um pincelzinho, o jurado vinha, olhava, né? Eu falei, não, estou fazendo besteira aqui, né? O pessoal tudo com coisa de maquiagem, eu lá com tinta. Né? Mais Tinta pra diferente, mais pele doida, e que tal, esse cara tá como arrumando? como eu pintava em tela mesmo, né? Tô lá pintando e tal, e o jurado olhava aquilo, eu falei, tô fazendo besteira, né? Tal, né? Aí o jurado entrou num acordo, falou assim, olha, a gente só não vai te dar o primeiro lugar porque você é artista plástico, você não é maquiador. Né? Aí eu fiquei em segundo lugar. Ainda ficou em segundo? Fiquei em segundo lugar. Olha. Eles só não me deram o primeiro lugar por isso. E aí o pessoal que sempre ganhava ficou assim, chateado comigo. Chegaram a falar pra mim, pô, você vem da sua cidade pra tirar o nosso prêmio. Né? Foi esquisito isso. Não, mas você não Né? foi tirar o prêmio, você foi merecedor do Então, prêmio. mas é que eu não entendia isso nem nada, tal, Era né? ciúmes. Aí comecei com isso, tal, né? Depois eu fui pro Otávio Mesquita, pra Luciana Gimenez, né? Eu vou resumir, gente, porque a história é muito longa, né? Aí fui pros 2 programas, tal, né? E depois disso, o Gugu entrou em contato comigo, né? Pra eu ir lá pra fazer um trabalho, tal, né? Aí eu fui pra lá, fiz umas pinturas corporais. Na época eu pintei o que ele quis, porque estava no auge nos Estados Unidos a pintura corporal. E ele pegou umas referências que queria que eu pintasse daquele jeito. Pô, e eu queria mostrar o meu lado criativo, Né? né? A Pra sua eu arte. copiar, né? Ainda bem que a internet não era tanto quanto hoje, né? O pessoal, ele copiou esse, copiou aquele e tal, né? E aí eu comecei
primeiro programa, assim, aberto mesmo, né? Assim, grande, né? Porque eu tinha feito Otávio Mesquita e a Luciana Gimenez, ainda não era tão grande quanto o programa do Gugu. O Gugu né? era muito Aí famoso. pintei lá 8 meninas, tal, foi aquela loucura, e era ao vivo, né? E Mas você foi pintando durante o programa? Não, eu pintei, Aí aí depois depois elas o programa entraram. que ele entrou era tipo 6 horas da tarde, né? Ele já foi entrando com o meu quadro. Era para ficar tipo 5 minutos no ar, né? Aí foi dando Ibope. E eles trabalham muito em cima do Ibope, a televisão, né? Foi dando Ibope, só que eu não entendia nada daquilo de Ibope, né? Fui lá, tal, né? E muito vergonhoso, tudo, né? Aí ele pergunta de uma história interessante. O que aconteceu de mais interessante? Aí eu falei, teve o caso de uma mulher que o marido largou dela, tal, né? E ela queria sacanear com ele e tudo. Aí ela me procurou para fazer umas pinturas de hematomas, para ela fazer umas fotos e entrar com ele na justiça. Mentira, né? sério? Aí o Ibope foi lá em cima. E você fez isso? Claro que não. Aqui em Mas se tivesse Franca feito, você não ia ainda, contar, né? Eu tenho assim, eu sou muito correto com as minhas coisas, né? Eu até queria ser um pouco mais doido, né? Aí eu peguei e contei essa história e tal, né? E logo ele chamou o comercial e veio falar pra mim, conta outra história dessa, porque o Ibope foi lá em cima e tal, não sei o que. Eu falei, mas não tem outra história. Eu falei, inventa. Ele falou, inventa. Eu falei, mas eu não sei mentir. Né? Como é que eu vou inventar? Eu falei, vamos falar outras coisas, né? Mas aí eu consegui ficar mais de 40 minutos no ar. Que aí legal. O Ibope foi lá em cima e tal, né? Aí passou um tempo, tudo ligou para a produção do Silvio Santos, né? Eu fico tentando lembrar, mas eu não sei se eu tive a primeira vez no Gugu, porque eu lembro que eu era... Não que eu seja muito mais nova, mas eu era criança. Eu lembro de você na televisão e ficava assim, é de Franca! E eu sempre falava que eu era de Franca. Para todo mundo eu queria mostrar o lembro outro lado disso. da cidade. E eu né? ficava Sempre encantada. eu gostava muito de falar, gosto ainda de falar e tal, né? Aí a produção do Silvio falou assim, tudo resumindo, viu, gente? Falou, olha, o Silvio viu o teu trabalho no Gugu, ele quer te levar para um programa que ele tá... É um programa piloto, né? E não sabe nem se vai pro ar. Eu falei, poxa, eu vou conhecer o Silvio Santos... Independente se vai pro ar ou não. Se vai pro ar ou não, eu faço umas fotos lá, que eu vou conhecer o Silvio Santos. Tal. Aí aquela noite eu não dormi. Eu tive uma ideia de pintar um quadro para ele. Né? Aí eu retratei todas as mulheres da vida dele. As filhas, a mulher atual e a mulher que morreu. Né? A que morreu eu fiz ela transparente. Só que eu fiz no meu estilo meio cubista e tal, né? E cheguei lá no SBT, feliz da vida, falei para a produtora, eu trouxe um presente para o Silvio. Ele não aceita presente. Eu falei, como? Não é comida, gente, não tem veneno, né? Eu trouxe um quadro para ele, não, mas ele não aceita, né? Aí acho que Deus me iluminou, falou, olha, o que eu posso fazer é colocar no camarim dele. Eu falei, tá bom, tal, gente, eu muito vergonhoso, né? Aí começou o programa. E era um programa que você disputava com outros artistas, né? Só que era misturado. O primeiro programa que eu fui disputar com uma estilista de moda, né? Então tinha gente que disputava com cantor, tinha como é que chama, não é? As drag queen na época, era drag queen, cantor com cantor, artista mágico com mágico e tal, né? E eu ia participar disso, né? Aí era como estilista, tal. Só que ela era muito diferente o trabalho dela. Ela fazia roupa com camisinha que tinha defeito de fábrica. Nossa! Né? Era muito doido. E na época, quem que era o jurado? Décio Pitinini, Sheila Mello, como é que ele chama lá, gente? Dos lírios lá, que ele era bravo e tal, né? Eu vou lembrando o nome dele, né? Não lembro Era também. 4 e tal, né? E depois esse que era bravo, gente, como é que eu esqueci o nome dele, gente? Tudo bem que ele já morreu, né? Era o Arnaldo Sacomani? Não, era o... Nossa, gente, eu tinha um bigodinho e tal, ele entrava com os lírios bravo e ninguém não dava nota pra ninguém boa. Tinha um rabinho? Sei. Né? Eu tô querendo lembrar o nome dele e tal, né? Até eu terminar aqui eu vou lembrar, né? Aí eu falei assim, aí entrou essa moça com o desfile das camisinhas, né? Das roupas de camisinha. Ele ficou muito bravo. Nossa senhora, ele ficava nervoso e tal. Silvio? Não, esse jurado, que tinha que dar uma nota de 0 a 10, né? E a hora que chegou nele, ele era muito assim, ele era muito revoltado, ele era aquela figura engraçada do programa, né? Mas eu achava que era ele que era assim, né? Nossa, tô quase lembrando o nome dele, né? Aí ele deu uma nota muito baixa para ela. Eu falei assim, gente, a hora que eu entrar, a hora que ele vê essas mulheradas tudo pelada... Se a camisinha ele se espantou, imagina. Né? E era vestido. Eu tava quase tal, correndo. Né? A hora que ele vê, ele vai ficar doido, né? Tal, né? Aí eu entrei tudo, aí o Silvio fala assim para ele, se você fosse pintar
o Pedro de Lara. Pedro né? de Lara. O Pedro de Lara, o que você pintaria nele? Eu falei, gente, esse cara vai me esculachar. E eu super tímido, né? Falei, eu vou esculachar com ele primeiro. Falei, nossa, esse cara é pré-histórico. Minha avó já falava dele. E não sei o que, não sei o que. Eu tinha que pintar um dinossauro nele, um homem das cavernas. Gente, e ele esse foi cara é ficando tímido. irritado, né? Falei, era a única oportunidade que eu tinha, né? Eu não sabia se eu ia voltar no enfrentava programa, se o muito a programa ia pro ar ou timidez, hein? não, né? Então, antes dele sacanear com o meu trabalho, eu falei, vou sacanear com ele, né? Aí ele ficava nervoso, bravo e tal, né? E eu só tinha tirado 10 dos outros 13. E só faltava Era a ele. Sônia Lima, a Sheila Mello e o Décio Pitinini e o Pedro de Lara, né? E dos 3 eu tinha tirado 10. Eu falei, pronto, eu vou dar uma nota que eu nunca dei pra ninguém. E ele ficava até roxo de raiva, né? Eu vou dar uma nota que eu nunca dei pra ninguém e tal, não sei o que. Eu falei, pronto, é 0. É 0 abaixo de 0. É, ele me deu 10. Aí Aí você- eu morri de vergonha, né? Eu falei, puxa, acabei com o cara e tal. E eu falava isso brincando e o Silvio ria pra caramba, né? Aí depois... Você ajudou o programa a ir né? pro ar. Aí eu ganhei daquela artista, né? E eu ia voltar no outro programa, né? E no final você recebia um prêmio, né? Recebia um troféu e tal, né? Aí o Silvio me pergunta assim, mas você só viu de pintura corporal? Eu falei, não, Silvio, eu tenho uma escola de arte, sou de Franca e tal. Até trouxe um quadro pra você, né? Ele falou, nossa, que bom, tal. Eu falei, tá no seu camarim, né? E eu tímido pra caramba, né? Ele falou, não, depois você vai me entregar, né? Aí eu ganhei aquele dia, ele foi entregar o troféu, eu lembrei ele de novo do quadro, tal, né? Parece que é coisa de Deus mesmo, né? Aí ele falou assim, não, você me aguarda ali no cantinho, ó, que eu vou te chamar você no camarim, né? Pra gente conversar. Eu falei, tá bom. Aí o programa, pra quem não entende, né? Eles acabam o programa e desmonta todo o cenário, Ai, né? Desmonta todo o cenário. Só quando é o programa diário que eles não desmontam, mas quando é semanal eles desmontam todo o cenário e tal. Eu tô lá quietinho e tal, aí a secretária falou assim, olha, pode ir embora, já acabou o programa. Eu falei, não, o Silvio quer falar comigo, como se fosse, né? Meu amigo me né? chamou. Não, o Silvio quer falar comigo, pediu pra eu guardar aqui. Ele falou, não, ele não fala com ninguém depois do programa. Aí eu falei, olha, então faz o seguinte, vai lá e pergunta pra ele de novo. Se ele falar que não quer falar comigo, tudo bem, eu vou embora, né? Mas ele falou pra mim. Aí ela voltou com a carinha, né, tal, né? Apagadinha. Aí ele quer falar com você, né? Aí ele foi me elogiar, falou, olha, você vai longe nesse programa, né? Eu gostei muito do teu trabalho, tal, e dá muito Que ibope. bom poder né? ouvir isso do É. Silvio Santos, Não, gente. foi, né? Aí, resumindo, né? Ai, queria eu poder conhecer Não, aí ele. foi muito legal. Aí acabou o programa, tudo, eu participei de vários programas e tal, e foi na final, e eu fui pra final, né? Só que eu não fui classificado, eu tive as maiores notas, só que eu não fui classificado. Aí o que o Silvio chega e fala pra mim no camarim? Antes de terminar o programa, né? Até a final, porque separava 6 pessoas para ir para voto da internet, né? E todo mundo achava que eu tinha ganhado para ir para a internet e tal. E o Silvio tinha falado para mim antes de eu apresentar. Falou, olha, eu não vou deixar você ganhar. E na época era 200 mil reais, né? Eu falei, Nossa. patrão do céu, 200 mil reais, vai me ajudar tanto, né? Ele falou, não, eu não vou deixar você ganhar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, todo mundo que ganha some. Que ganha em primeiro lugar, você pode ver até a questão das misses, né? Até Big Brother. Nossa, e ele tal, sempre teve uma né? sabedoria Nossa, gigante, né? Ele falou, você não pode parar aqui. Você vai ter muito programa para você ir. E isso foi o que ele falou para mim. Foi um né? presente Foi que um ele te deu. presente. Ele não me deu dinheiro, mas me deu essa dica. Oportunidade. Né? E depois, daí para frente, foi só sucesso. Só vários programas de televisão. Eu sei que tem uma história que você pintou a casa da Lucimara Paris. É Foi. verdade? E é verdade, né? Eu tive contato com ela bem legal, porque quando eu fui no Se Vira nos 30, né, ela gostou muito de um trabalho que eu fiz de borboletas, e ela é fã de borboletas. Aí que ela legal. viu o meu trabalho e tal, e falou assim, olha, eu quero que você pinta na parede do meu quarto umas borboletas, né? Na época que você tava lá mesmo, você nem voltou pra Franca. Não, depois eu voltei, eu vim pra Franca, né? Aí eu ia todo final de semana pra casa dela, lá em Que São Paulo. legal. Eu pegava o ônibus, as filhas dela me pegavam na rodoviária, uma pessoa muito agradável. Na época ela estava organizando uma adoção de um filho, né? Que ela estava adotando um filho, né? Ela tinha casado recentemente e eles queriam ter um filho, né? E como ela já não podia mais, tá, ela adotou uma criança. E depois a gente virou super amigo, de ficar sentado, legal. deitado na cama dela, conversando, falando os bastidores do programa, como é que foi, tudo, né? E a gente tem amizade até hoje, né? Troca Nossa, que WhatsApp show. com ela, tudo. Depois ela saiu do Faustão, né? Eu fui, acho que 2 ou 3 vezes no Faustão, né? Aí ela saiu do Faustão, foi pro programa do Ratinho, né? Depois eu fui umas 3 vezes no programa do Ratinho. Eu te vi no Então eu já Ratinho fiz o também. Ratinho. Danilo Gentili. Danilo Gentili. Quem quiser ver a minha história um pouquinho mais completa e engraçada, gente, procura no YouTube lá, W Veríssimo Danilo Gentili, né? Tem gente que faz perguntas que acha que eu nunca vou responder, né? Ah, como que põe o tapa-sexo? Como que é? O povo fica pelado. Fica... Como que põe o tapa-sexo? Assiste no programa
do Danilo Gentili, porque lá eu não escondo nada. Mas Sério? nada. Ele pergunta, brinco muito com ele, é bem descontraído, né? Então, assim, igual esse tapa-sexo. Tapa-sexo foi uma criação minha, porque incomodava as meninas que tinham um fiozinho e marcava. E elas não queriam. Aí eu fui criando um tapa-sexo adesivo. Tem artistas do mundo inteiro, até esses tempos teve um, que ele é, acho que ele é italiano, só que ele mora nos Estados Unidos. Aí ele pergunta pra mim, principalmente o masculino, como que faz o tapa-sexo que não fica aparecendo. Então, porque some né? tudo. Porque eles colocam tipo um fio dental e tal, né? Aí eu falei, pô, gente, eu vou desenvolver, vou patentear, né? Porque eu posso vender depois pro mundo inteiro. Verdade. Né? Então o pessoal tem essa curiosidade, né? Mas o pessoal tem muitas curiosidades mais doidas ainda, viu? Ai, eu imagino, Então, deve ter muita coisa. Foram vários Gente, programas. quem tiver perguntas também, porque esse programa, ele vai também pro YouTube, passa no canal 23 aqui de Franca, né? Na TV Franca, mas vai pro YouTube. Coloca lá nos comentários, quem sabe ele responde. Sim. E quem sabe a gente não marca um novo programa, né? Ah, vai ter que ter um programa para as respostas. Vai tá? ter, vamos fazer muita isso. pergunta ousada, né? E a gente está aqui para isso, para responder Eu acho importante. as curiosidades das pessoas. Ó, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já. Como é passar em consulta comigo? Bom, eu tenho uma área de atuação dentro da minha especialidade, ginecologia e obstetrícia, né? Não sou voltada apenas para gravidez de alto risco, também faço baixo risco, risco habitual e consultas ginecológicas em geral, né? O objetivo é acolher a paciente, vê-la de modo mais amplo do que as queixas habituais, né? Seguir protocolos, seguir evidências científicas, oferecer o melhor para aquela paciente, mas nunca deixar de entender que sentada na cadeira, né, de paciente tem uma pessoa com uma história, peculiaridades, particularidades, né, e isso é o princípio para uma boa relação médico-paciente que com certeza vai se estabelecer. Vem conhecer a loja Residência Modas, a maior e melhor loja de vestidos de festas de Franca e região. Aqui você encontra vestidos perfeitos para o seu evento, com tamanhos do P até o 54. E o melhor, com valores a partir de R$ 189,90, mais barato do que um aluguel. Vale muito a pena. Você também precisa conhecer as bolsas que mais parecem uma joia, e você só encontra aqui, na Residência Modas. O Álvaro Abranches, 692, Cidade Nova. Você já sentiu o desespero de investir tempo e recursos e não obter os resultados que precisa? Se você respondeu sim, saiba que não está sozinho. Muitos empreendedores enfrentam esse mesmo desafio todos os dias. A boa notícia é que eu posso te ajudar. Eu sou Vinícius Andreoli, consultor de tráfego pago. Se você deseja aprender estratégias mais eficazes para atrair o público certo para o seu negócio, entre em contato comigo hoje e agende a sua consultoria. Voltamos e vamos dar continuidade nesse bate-papo que está incrível. Veríssimo, vamos falar assim, de agora, né? Eu sei que você tem uma loja no Franca Shopping, tem uma loja no centro também, não tem? Isso, tem uma Conta loja um no pouco centro, pra gente, né? do Veríssimo hoje em dia, como é que anda a vida? Bom, eu tinha a escola, né? A escola ainda existe, mas depois da pandemia eu dei uma desanimada de dar aula, tudo, né? E agora eu tenho a loja no centro, que já faz uns 13 Mas tem alguém anos. que dá aula lá? Não, não está tendo. Ah, Eu até quero, estou tendo muito pedido e eu estou querendo voltar agora no segundo semestre, né? Preciso organizar principalmente para criança. Eu gosto muito de aula para criança e adolescente. Bacana. Né? E o pessoal aposentado também ama fazer pintura. E é gostoso você ter esse contato. Né? E eu tenho a loja no centro, ali no Major Claudiano, em frente à antiga Unesp, né? E eu tenho o quiosque no Franca Shopping também, que está do lado da TNG, do lado da Copenhague. Então as pessoas que querem adquirir um pouco a minha arte, tem muitas coisas que são criação minha, todas as peças passam por mim, né? No Franca Shopping é mais a linha de presentes, que as pessoas já pegam as peças prontas. E no centro, na loja, é material artístico, presentes, a linha de MDF, tintas, pincéis, né? Então a gente tem todo esse material, o pessoal fazer artesanato. Que legal. Né? E se alguém quiser encomendar alguma coisa diferente também, tem jeito? Tem. Agora eu quero voltar também, eu estou voltando a pintar os quadros. Eu quero fazer uma exposição logo, o pessoal
vai ver uma exposição bem legal aí minha também, né? Porque faz tempo que eu não pinto quadros também, né? Pinto um ou outro, mas fazer uma exposição, né? Aí é até legal convidar vocês para fazer a abertura, né? Nossa, A cobertura ficar muito também do evento lá, né? Vamos Vai ser com a muito maior legal, alegria. né? Deixa eu te falar, eu lembro que você fez um quadro pro Hospital do Câncer aqui em Franca, É. que foi leiloado. Então, é muito legal isso. Eu falo que a única maneira que eu tenho de ajudar o próximo é com a minha arte, né? Eu já faço, várias vezes eu fiz para a APAI, quando tem aquele leilão da APAI, que vão os grandes, pessoal da indústria, do comércio, tudo, né? Os grandes empresários, né? Para ajudar a APAI, né? E aí eu pinto ao vivo, eu pinto um quadro de Nossa Senhora Aparecida, que o pessoal gosta muito, né? E é legal o pessoal ver o processo da pintura. Então, e aí o pessoal olhando, empolga e tal, né? Aí todo o pessoal que pede, eu tenho oportunidade, você, né? aí eu faço, fica filmando. E é legal porque nem eu sei o que eu vou pintar. É uma Nossa Senhora Aparecida, mas como vai ficar, nem eu sei. Você deixa pro momento, eu deixo a fluir. inspiração. Eu acho que isso que eu gosto em mim. Você pintou em um evento seu, na Feijoada do Veríssimo. Foi também. Palco também lotado Foi. de pessoas. Eu fiz 2 quadros, fiz o desfile de pintura corporal, né? Foi um evento maravilhoso. O pessoal pede também essa feijoada. Falei, calma, gente. Não é tão simples fazer, né? A gente começou com a Alcione, depois veio a pandemia. E depois da pandemia a gente muda os conceitos da gente, né? O que vale a pena? Né? Às vezes as coisas mais intimistas é melhor do que essas coisas gigantescas, né? Que você tem mais contato com as pessoas, né? E eu sempre faço pintura para ajudar, tal. E eu estou fazendo muito para o pessoal do IANSA, porque eles têm um projeto muito bonito, pessoal. É verdade. Né? É muito legal esse projeto, eu sempre estou pintando quadros para eles, aí eles fazem um leilão, arrecadam dinheiro, né? Para quem não sabe, o IANSA, porque tem muita gente que não é de Franca e assiste, o IANSA é uma casa de apoio a pessoas que estão em tratamento de câncer. Isso. E existem formas de ajudar com doação, né? E é um projeto muito lindo. É só você entrar lá, IANSA. E eles estão construindo um espaço maravilhoso, mas maravilhoso mesmo, né? E tá em andamento, pessoal. Lindo. Então, quem quiser ajudar, entra no site deles. Vai ter agora também a festa que eles fazem, acho que uma festa das nações, que vai acontecer, acho que o mês que vem, lá na Praça da Capelinha, que é muito legal. Lá também eu vou, pinto ao vivo, tudo, né? Então, que eu possa ajudar a Eliana e o Daniel, que são os fundadores, né? E a Eliana tem uma história muito bonita, ela teve câncer. Ela viveu isso, e ela pediu para Nossa Senhora o que ela poderia fazer para ajudar o próximo. Aí ela teve essa visão de montar um espaço que não tinha apoio para esse pessoal, né? E é da região toda, gente, não é só de Franca, não. O pessoal que vem fazer tratamento fica lá, almoça. É legal você ir lá almoçar qualquer dia com a gente lá, é muito gostoso. Toda quinta-feira tem uma música ao vivo, né? Olha a gente falando do IANSA aqui, então, porque deve precisar, estão precisando mesmo desse apoio. É legal você conhecer o espaço. E eu quero a Eliana aqui também, viu? É verdade, trazer a Eliana aqui, você vai gostar muito da história dela, né? Nossa, que bacana. E aí você vai, faz esses leilões, o dinheiro arrecadado fica para a instituição. Fica tudo para ele. Teve um que eu fiz para a APAI que eu fiquei muito feliz, né? Nós arrecadamos num quadro 15 mil reais. Olha, que legal. Né? Geralmente é 5 mil, faço para o Hospital do Câncer de Ribeirão Preto também, né? Então eu vou, faço a pintura, o pessoal é para ajudar. Né? Você se doa, e tem né? um momento ali também, né? A arte, pessoal, não é só tinta e tela, ela tem uma energia do artista. Quando você pinta ao vivo, você capta toda a energia das pessoas que estão ali, né? Então, toda arte tem uma história. Ai, que lindo isso! Muito bonito. Veríssimo. E se fosse para você falar para alguém hoje, né? Porque a gente sabe que tem muita gente, como eu comentei aquela hora, né? Muita gente deixa de viver o seu propósito por medo do que as pessoas vão falar, por medo de não dar certo. E é muito comum isso, né? Acho que acontece mais do que a gente imagina. Tem gente que nem sequer divide isso com outras pessoas. A pessoa só vai levando a vida sobrevivendo sem viver aquele propósito de vida dela. Se fosse para você deixar uma mensagem hoje para essas pessoas que estão assistindo a gente e que talvez está deixando de lado, não só artistas, né? Mas pessoas que estão deixando de lado o seu propósito, a sua vida, o que você poderia falar para essas pessoas? Eu acho que é legal, assim, você pensar no teu propósito e entregar para Deus. Não importa qual é a tua fé, mas entrega para Deus que Ele vai te iluminar o caminho. E outra, se Deus já aprovou aquilo que está no seu coração, por que você precisa da aprovação do outro? Nossa, né? Então faça o que você tem vontade, não importa o que seja. Nós estamos aqui nesse mundo, cada um com o seu propósito, né? Às vezes o outro vai falar que isso não é legal, que isso não é justo, mas é o que o teu coração mandar, faça, porque você vai sair daqui desse plano muito mais leve do que você entrou. Ai, gente, que lindo. Só para assim, a gente já está quase finalizando, mas
só pra gente encerrar, em algum momento você teve muito medo? O medo é uma coisa estranha, né? Medo você tem todo dia, mas você tem que ter a coragem de enfrentar esse medo, né? Então, quando você tem a coragem, o medo não fica tão grande, o tamanho que você imagina, né? Então, se você medo a gente tem que ter, porque o medo também ele resguarda a gente de muitas coisas, claro, né? Mas e essa coragem de enfrentar, né? A hora que você enfrenta e dá certo, poxa, gente, você viu tanto que você é forte. E você nunca deixou de fazer algo, então, por medo? Não, eu acho que não, eu sou muito corajoso. Eu acho que eu nem tenho tanto talento quanto as pessoas pensam. E muitos programas de televisão, não é tão simples você pintar lá 10, 15 pessoas para dar ibope, quando eu ia na Eliana, na Hickman e tal. Eu falei, gente, eu sou mais corajoso do que bom. Porque às vezes você não mostra o tanto que você é bom numa pintura, mas você mostra a coragem de estar lá se expondo, né? Uma coisa que você acredita. E o pessoal vai te criticar de qualquer jeito, né? Então, crítica vai ter sempre, gente. Todo mundo vai ter sempre vai te criticar, né? Então, assim, eu acho que a coragem é mais do que talento. Nossa, que perfeito. Bom, gente, é isso. Esse bate-papo foi maravilhoso. Eu quero te agradecer por essa entrevista. Ficaria aqui mais horas e horas. Eu sempre tenho vontade que o tempo não acabe, mas infelizmente ele acaba. Muito obrigada, viu, Veríssimo? Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouco da minha história. Quando você conta a tua história para o outro, você vai lembrando tudo que você já passou e vê o tanto que você foi capaz. Então não guarda a sua história para você, não. Fala para uma pessoa que você confia. Por quê? Porque você vê na tua história o que você já fez. E pode ser exemplo para muitas pessoas. Tá? Com certeza. Então vamos contar a história, né, gente? É isso aí, eu acredito muito nisso. Gente, é isso. A gente fica por aqui e até o próximo Senta que lá vem história. Hoje quero falar com você, empresário, a respeito de aposentadoria por tempo de contribuição. Meu nome é Marcos da Rocha Oliveira, especialista em direito previdenciário. Fique comigo e saiba mais sobre esse assunto. Se você tem um bom tempo de contribuição, mas ainda não atingiu o necessário para a sua aposentadoria, saiba que existe uma maneira de completar esse tempo. Geralmente, os empresários ao longo da vida realizam muitas contribuições, mas por um motivo ou outro deixam algumas contribuições sem fazer. É o que nós chamamos de lacunas. Nesse caso, nós podemos identificar essas lacunas, ou seja, os períodos que não houve contribuição, realizar essas contribuições em atraso e conseguir fazer a tua aposentadoria. Mas para isso é necessário, para que você recolha esses valores em atraso com segurança, a ajuda de um profissional que irá identificar os períodos que cabem este cuidado. Se esse é teu caso, procure um advogado especialista e faça valer o teu direito. Afinal, o teu direito não pode esperar. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja.